Olá, investidor. Eu sou o Guilherme, repórter da Exame Invest. Esse é o Vozes do Mercado e eu estou aqui hoje com o Felipe Miranda. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado, prazerzaço estar aqui com você. Felipe, prazer é todo nosso, uma honra aqui estar com você. Queria, assim, já bastante conhecido no mercado, mas queria um pouquinho que você se apresentasse para quem não conhece ainda e depois a gente vai tocando a conversa. Eu sou um dos fundadores da Empíricos, né, que começa com uma casa de research independente. Depois a Empíricos agrega uma plataforma de investimentos que iniciou como Vitrio, né? E depois vendemos isso para o BTG. Então hoje a Empíricos é uma empresa do BTG e fazemos parte, ali sou associado do banco e faço parte do grupo. Resumidamente é isso, trabalho como analista e como CIO e tal da Empíricos e também cuido dessas coisas burocráticas, administrativas, insuportáveis que tipicamente um CEO faz também. Sensacional. E Felipe, assim, Empíricos conhecida bastante pelas suas análises, né, sobre o diferenciado do mercado. Queria entender um pouquinho como que está a sua visão sobre o mercado, se está mais otimista, mais pessimista, com relação ao mercado como um todo mesmo. Olha, essa não é uma pergunta fácil nesse momento, né? Eu acho que todos nós começamos o ano muito otimistas, né? Um pouco de retrospectiva aqui, tentando não me alongar muito, mas se você recuperar... Eu tenho definido 2004, estava definindo, e acho que será ainda o primeiro ano pós-pandemia. No sentido de que a gente já não via mais as mazelas, né, da doença em si na rua muito destacado em 2023, mas do ponto de vista macroeconômico e microeconômico, acho que a pandemia se encerra agora. Veio a pandemia, os bancos centrais colocaram um dinheirinho infinito nos mercados, cortaram as taxas de juros, os tesouros gastaram até o que não podia, aquela bobagem lá da moderna teoria monetária, pode admitir que não vai dar inflação, cadeias de suprimento foram interrompidas, a inflação veio, né? Consequência dessa história toda, uma superinflação. Como consequência, os bancos centrais, até tardiamente, né, depois de ficar falando que a inflação era transitória, depois parece que talvez ela fosse, ela só demorou um pouco mais, é a tese do Krugman, mas os bancos centrais tardiamente, olha, não, precisamos reagir a isso, subiram as taxas de juros, e a gente nunca vai saber direito se é depois disso ou por conta disso, mas a inflação começou a cair. E ficou muito claro, a partir do final de outubro do ano passado, que a inflação global, e a brasileira também, mas a brasileira já vinha cedendo antes, mas uma trajetória que quando o Christopher Waller do Fed falou que a gente vai fazer o tal soft landing, né, a gente vai desacelerar a economia americana sem causar muito desemprego e a inflação vai convergir, quase que todo mundo riu da cara dele. Quando você precisa fazer um pouso desse tamanho, trazer a inflação de 9 para 2, você historicamente sempre causou recessão. Então esse era o medo. E aconteceu um negócio quase assim, icônico no mercado, que os caras entregaram o tal soft landing. Ou faltando uma beiradinha, né? A gente está gravando aqui no dia que saiu o PCE americano com uma inflação anual de 2,4. Você saiu de 9 para 2,4, está faltando 0,4 para a meta do Fed. Pô, belíssimo trabalho. Então ele mudou a dinâmica bastante ali. Vamos cortar o juro. Quando a inflação começa, a inflexão nos mercados, ele se dá com aquele tweet do Bill Ackman, né? Quando ele fala, we are no longer short, we are not short anymore, alguma coisa assim. Ó, zeramos short em treasuries, né? Ou seja, a gente não acha mais que as taxas de juros de mercado vão subir. O Bill Gross, no mesmo dia, fala a mesma coisa, começam a haver alguns dados de aceleração da atividade americana, a inflação cede, todo mundo entra otimista, o mercado traz uma alta probabilidade de corte nas taxas de juros em março. Vem para a reunião do Fed, véspera da reunião do Fed, e mercado com uma maior probabilidade de março, mas meio dividido. O Fed vem com um comunicado lido como brando, dove, né, em direção às quedas de taxa de juros. A probabilidade vai para 90% de corte em março, o Powell vai dar uma entrevista e todo mundo espera assim, agora ele vai corrigir o excesso. Ele vai falar que é mais para longe do que para perto, né? Não, ele vem e joga mais gasolina na fogueira, todo mundo migrou 100% de chance para março. E aí foi aquele rally que a gente viu com alguns elementos técnicos também, puxada de fim de ano, pouca liquidez, todo mundo short em Brasil, ou com subalocado em Brasil, e a bolsa sobe 25% em 2 meses. Ótimo, e todo mundo pensou o seguinte, cara, se a taxa de juros destruiu os ativos de risco brasileiros quando ela subiu de 2 para 13,75, agora a gente não vai para o 2, mas a gente vai sair do 13,75, vai para 8,5, 9, pô, os ativos de risco vão andar. Se a inflação e, consequentemente, as taxas de juros nos prejudicou muito, agora
a queda do juro e da inflação vai nos levar a uma forte alta. E todo mundo entra muito otimista no ano. E, de repente, aquela inflação global que vinha caminhando numa perspectiva assim, de livro-texto, de um desenho de microeconomia, assim, de que você quase desenha uma curva de queda, a realidade normalmente ela é mais dura, né? Não, mas aquela inflação vinha... De repente, a inflação que vinha caindo loucamente e muito bem comportada, ela dá um uptick. Ela estava numa tendência de baixa e ela sobe mais do que todo mundo esperava, com uma dinâmica péssima lá dentro do CPI americano, que eu estou falando. E, em paralelo, o mercado de trabalho muito aquecido. E o Fed começa a falar que não, março não. Caramba, mas foi você que tinha me falado que era, né? E aí podemos até entrar numa discussão semântica. Não, ele não falou explicitamente, o mercado que interpretou. Pô, mas ele viu o mercado interpretando, ele poderia ter puxado e não puxou. Então, agora todo mundo migrou para maio, migrou para junho. Uhum. E começa uma pegada mais... de quem é mais rock, né, de quem é mais agressivo, e é gente boa, né? O Larry Summers falou isso essa semana, então não estamos aqui falando de um negócio de uma galera maluca, assim, dos fóruns, né? Gente seríssima, né? O Larry Summers falando, cara, talvez o próximo movimento do Fed seja de alta, não de baixa. E aí você dá uma mudada, recombinada nesse jogo. A gente está num momento em que estamos um pouco dependentes de dados. Estava claro que esse juro ia cair rápido, não está mais tão claro. A maior probabilidade ainda é de que o próximo movimento do Fed seja de queda. Certo. Muito provavelmente em junho mesmo. Com alguma chance de ser maio se a coisa melhorar muito. E por conta dessa história, olha, o juro está lá 5,5, a inflação veio de 9 para 2,4. Então você está com um juro real de 3. E assim, você vai ficar brigando tanto também para a inflação, você quer 2, mas será que 2,2, 2,3? E o próprio o Powell falou isso, a CBS, falou, eu não vou esperar ali para 2. Até porque o juro real, a cada momento que você mantém o juro nominal e a inflação cai, o juro real aumenta, você aperta a economia. Então ele não precisa apertar. Só que por outro lado, a economia está super bem. Então, também ele não tem pressa, ele pode esperar. Então eu acho que assim, é um ano bom ainda, mas a gente tá com um pouquinho mais de risco. Certo. Ele está mais a risco. E não tem fluxo comprador. Porque o gringo só vai vir quando esse juro cair. Tem um outro fator me preocupando, que é o quanto essa inteligência artificial, as bolsas americanas estão drenando a liquidez global. Então, quando você vê a NVIDIA acrescentando num dia 277 bilhões de dólares, esse dinheiro está saindo de algum lugar. Então, e para que eu vou comprar Brasil crescendo 2,2, 2,1, se a NVIDIA cresce 250? Então, o Emerging Markets, que sempre foi historicamente um lugar de crescimento, ele perde circunstancialmente a característica de crescimento dele, porque tem um negócio lá nos Estados Unidos, no quintal dos caras, de quem domina o fluxo, crescendo ainda mais. Então, acho a bolsa barata, à espera dessa queda de juros nos Estados Unidos. Acho que ela virá, mas não está tão óbvio mais. E Felipe, dado esse cenário, qual faz mais sentido, então? Comprar bolsa americana ou comprar bolsa brasileira, esperando essa chegada futura do gringo? Essa é uma pergunta super complexa, né? Felizmente, o investimento não é um casamento católico, né? Você não precisa de uma relação monogâmica com o investimento. Eu acho que faz sentido você ter bolsa americana, ainda que sob métricas mais triviais, a bolsa americana não pareça barata, mas com o que está crescendo não vai ser barato mesmo. E você pode comprar Google a 25, 30 vezes lucro, 27 vezes lucro. Não é barato, mas também você não vai comprar o Google a 8 vezes lucro. É uma das melhores empresas do mundo. A Amazon, que está acontecendo em cloud no mundo, é um negócio fenomenal. A própria NVIDIA, ela é cara e fica cada vez mais cara. Provavelmente você vai ver esse negócio a 3 trilhões de dólares, porque o que cresce e o cara está numa vantagem competitiva enorme. Então eu acho que é um ano da inteligência artificial, do tech americano e que de alguma maneira vai se beneficiar de toda essa revolução. Mais um ano deve ser dessas empresas subindo mais que a média do mercado. Eu tá me parecendo que é um ano, ainda é uma dinâmica de winner takes all, dessa história das 7 magníficas ficando cada vez maiores e tendo vantagens que é muito difícil você pegar, porque é o que a gente estava falando aqui antes de começar, né? Se você vale 3 trilhões de dólares, pô, pra você emitir 300 bilhões de dólares, você causa nenhuma diluição e você levanta um dinheiro que você consegue fazer um capex que ninguém mais consegue. Sim.
Então ficou tão grande que eu acho que é difícil pegar. Me parece que a distância vai aumentar cada vez mais, sabe? Uma concentração muito grande nessa história. Então você tem que participar desse jogo. Ao mesmo tempo não está barato. Então o Brasil é um pouco da antítese disso. Que o Brasil ele é barato, mas não tem fluxo. E não tem uma história tão bonita para contar, idiosincrática. O americano tem, que é essa história. Cara, a gente aqui é o berço da... O mundo ocidental tem as suas questões, mas me parece que ele está melhor do que a China. Então, a gente, de alguma forma, viu insurgir algumas alternativas, como hipótese à democracia liberal, que não entregou tudo que prometeu, mas parece que é o melhor que tem ainda. A China indo mal, estamos ganhando essa guerra aqui. Essa guerra aqui fria, o país quente, como é que a gente queira chamar. E você tem a história da inteligência artificial muito latente. Então tem um idiosincrático lá. O Brasil não tem idiosincrático. Ele tinha a história de que cortou juro na frente, mas do jeito que também tá difícil de cortar o juro muito. Você tem um intervencionismo na economia e decisões que não são exatamente como o mercado gostaria. Não é muito ruim, mas também não é muito bom. Então você fica, na verdade, dependente de um corte de juros lá fora. Por outro lado, é barato. E tem ótimas empresas negociando. Então me parece que você tem que ter Bolsa Brasileira também. Eu acho que ainda é um ano bom. Eu acho que esses meses de janeiro e fevereiro foram meses muito ruins para a Bolsa. Que o mercado também não... Isso foi... Como bancos e Petrobras andaram muito bem, você tá vendo coisas muito boas caindo... Empresas que são absolutamente dominantes. B3 cai 15 no ano. Localiza cai 15 no ano. Renner cai 10 no ano. Arezzo, que anunciou uma fusão. Mas não vai ter a sinergia. Não precisa, porque ela está valendo 12 vezes lucro para o ano que vem. Eu acho que você tem a capacidade hoje de comprar ótimas empresas em preços muito atraentes. Então tem que comprar e esperar. Sim. Não tem muito jeito. Eu acho que tem que ter um pouco de Bolsa Americana, mas eu teria até um pouco mais de Bolsa Brasileira. Legal. Tem vários temas aqui que a gente já citou, né? NVIDIA, voltando um pouquinho, falou em 3 trilhões. Né? Isso colocaria ela como uma empresa mais valiosa do mundo, né? Qual que é a probabilidade disso acontecer? Eu acho que é alta. É alta? É alta, porque todo mundo precisa dos chips. E esse qualidade de chip, só ela que tem. E não é assim, aperta um botão e... Você vê que a Intel está tentando há muito tempo e não consegue, não chega. Então cada vez mais a demanda dessa história aumenta e ninguém quer ficar para trás. Não, o nível de... E assim, o processamento, a velocidade, o consumo de bateria, tudo isso vai ficar muito maior e você vai ter que estar com o cara da ponta. E quem está na ponta hoje é esse cara. Hoje não tem como você... É um nível de tecnologia tão alto que você não consegue replicar facilmente. Uhum. E aí, vamos tirar os engenheiros de lá, vamos fazer um CAPEX, vamos roubar os códigos, vamos fazer... Demora. E até nessa o cara já está em outra. Então eu acho que realmente virou uma dinâmica de winner takes all, assim, de curto prazo. Também não acredito que vai durar para sempre. Alguém vai vir, vai copiar. A dinâmica é essa, né? Mas no curto prazo, me parece que essa história é uma história maluca que você acha que ela tá cara e ela vai ficando cada vez mais cara na sua cabeça. Uhum. Tem espaço para aproveitar ainda. Quem não aproveitou, faz sentido comprar. Olha, eu não tenho as ações da NVIDIA, mas assim, porque eu não consigo justificar pelo valuation, sabe? Assim, a gente precisa ter um certo conforto. E eu não tenho. Aqui, quando eu falo que é alta probabilidade, mas eu estou falando quase como um interessado no tema. Como investidor, eu prefiro comprar a Amazon. Sim, que mais seguro. É mais simples, eu consigo fazer conta. NVIDIA é isso, cara. Um negócio que cresce... Porque um negócio que cresce 250 pode crescer 350 e pode crescer 80. É tudo muito ainda. Uhum. Só que se ele crescer 80, ele não vale o que ele vale. Sim. Então você não tem conforto. É um pouco, sabe, Nubank. É incrível. Só que a 10 vezes book eu não consigo comprar. Mas qual é a chance maior? É de continuar subindo. Só que o que eu faço não é isso, né? O que eu faço não é adivinhar o próximo preço. O que eu faço é comparar preço, quanto é que está na tela, quanto que a gente acha que vale. E dando a esse acho que vale um bom desconto pelo que você não enxerga. Sim. Né? Assim, não, se eu supuser que a NVIDIA vai crescer 250 por 5 anos, ela está muito barata. Cara, que essa premissa ela incomoda, né? Ela pode até ser verdadeira, mas ela assusta. Por 5 anos, né? Então é um negócio que... Mas se fosse assim, arma na cabeça, comprovente, eu compraria. E Felipe,
pegando nesse assunto de inteligência artificial, quão transformacional talvez esse tema seja para a economia como um todo mesmo? Eu acho que é assustadoramente transformacional. E principalmente porque assim, a gente está muito no começo. E uma coisa que as pessoas falam assim, tudo é exponencial. E quando você fala que é exponencial, é algo que cresce rápido. Mas, na verdade, no começo, ela não cresce tão rápido. A curva exponencial, se você desenha ela na sua cabeça, você vê que ela começa meio devagar. Aí, depois que ela empina muito, né? Uhum. E próprio livro lá do Organizações Exponenciais cita o exemplo do genoma, que tinha um negócio para fazer em 10 anos, passaram 5 anos, e o cara tinha evoluído 10%. Então, ele falou, não vai cumprir nunca. Ele falou, não. Eu vou cumprir com folga, porque agora o negócio empina. Porque o exponencial não é linear. Depois a aceleração lá na frente é enorme. O Buffett fica muito rico, boa parte da fortuna do Buffett é depois dos 65 anos. Mas não é que ele era pobre antes, é que depois o juro começa a incidir num N lá na frente, que é no expoente, que muda completamente. Então eu acho que a gente está no começo de uma curva que ainda vai começar a empinar. A gente não está ainda... a gente tem algumas aplicabilidades, mas ainda não é tanto no nosso dia a dia. Mas eu acho que assim, o nível de... Quando isso entrar para os smartphones e você começar a conversar com ele, souber fazer as perguntas certas, a coisa muda muito, né? Muda muito. Mas eu acho que é bom. Eu não acho que seja ruim. Eu acho que é ganho de produtividade para a sociedade, mas da forma como as destruições criativas são feitas. Também não quer dizer que não haja perdedores. Vai haver perdedor. Mas num líquido é muito mais positivo. Ele vai mais gerar empregos do que destruir empregos. Mas ele vai destruir muito emprego. Uhum. Né? A gente, por exemplo, vai poder fazer muito mais análise, coisas bestas, assim, a carta da Berkshire, 175 páginas. Assim, a partir de um determinado momento, eu pedi para o ChatGPT, faz um resumo para mim. Já estava meio falando dos cases individuais e tal, então faz um resumo aqui para mim. E o que eu demoraria 1h40, eu demorei 3 minutos para resolver. Os analistas todos, leitura de resultado, planilha, modelo, tudo isso você ganha absurdamente. Inclusive, você deveria ter uma mudança nos valores relativos dessa história, porque se é toda a parte da automatização e da formalização e a quantificação dessa história ela pode ser feita por um robô, quem tiver soft skills e quem tiver capacidade de perguntar melhor e criatividade para provocar o robô, esse cara deveria ser mais valorizado. Então, o mercado financeiro, talvez, que viveu uma onda em favor dos estatísticos, dos engenheiros e dos matemáticos, comece a valorizar outras profissões que envolvam mais soft skills. Isso é uma hipótese. Uhum. Mas eu sou amarradão na ideia da inteligência artificial. Eu acho que é um super ganho de produtividade. E que a gente nem consegue ver direito ainda como é que vai ser, sabe? É uma nova internet, assim, um negócio desse tamanho para mim. Uhum. E Felipe, falando com gestores, chegou uma tese, assim, que inclusive está na última edição da revista, um ping que a gente faz, de que a inteligência artificial estaria propiciando um ambiente talvez semelhante ao fim dos anos 90, com aumento de produtividade, crescimento e uma inflação baixa pelo ganho de produtividade. É por aí mesmo que você vê também isso aí? Cara, essa também é uma super dúvida. Não acho que a gente tem condição de responder. Pelo seguinte, voltar um pouco no tempo também, se ficar longo você me interrompe aí. O que estava acontecendo antes da pandemia? Estava claro ali um ambiente deflacionário. O que o Larry Summers, de novo ele aqui, resgatou um termo do Alvin Hansen, quando ele se referiu à trajetória da economia americana nos anos 30, falando que a economia americana estava num secular stagnation, ela estava numa estagnação secular. Veio da crise de 29, horroroso, ninguém quer investir, não tem capex, tem um excesso de poupança no mundo, então as taxas de juros de equilíbrio, na verdade, são negativas. Isso era a determinação da taxa de juros de equilíbrio para o Vixel, né, que era esse cara que fez os gráficos Vixelianos, se dá no mercado de moedas, ou seja, no mercado de fundos emprestáveis, poupança e investimento. Para o Keynes, a determinação da taxa de juros se dá no mercado de moedas, oferta e demanda de moeda. Mas o Vixel, que é o cara que inspirou Alvin Hansen nessa história, dizia, poupança e investimento determinam o equilíbrio de longo prazo da taxa de juros. E se tem muita poupança, o juro é negativo de equilíbrio. Certo. Então só tinha um jeito, ou você tinha que ter um gasto público muito alto. E assim você tiraria a economia desse excesso de poupança, porque o Estado seria despoupador.
E foi o que aconteceu. A economia americana só vai sair disso com a guerra de 39 a 45, com a entrada americana na guerra. E aí você tem um aumento brutal do gasto público e você tira a economia da recessão. O Larry Summers resgata isso do termo do século stagnation, falando assim, ó, nossa taxa de equilíbrio hoje é negativa, por 2 fatores, basicamente. Você tem um fator que é a tecnologia, porque o investimento hoje é muito mais baixo. Antes, para furar um poço do petróleo, você saía furando aí no chão e vai ver o que dá. Hoje você passa a sísmica 3D, você ia fazer 10 furos para achar, hoje você faz 4 furos para achar, 3 furos para achar. Então, e cada furo é 100 milhões de dólares. Então, imagina quanto que você economizou nessa história. Então, a demanda por investimento no mundo é muito menor, porque a tecnologia te permite fazer muito mais coisa. Além de tudo, a tecnologia também é deflacionária. Porque se você entrar no Magazine Luiza para comprar essa xícara e se só tivesse, se fosse negócio físico, você ia lá no Magazine Luiza e comprasse, você não ia depois cruzar a cidade para ir na loja da Casas Bahia verificar uma xícara. Mas no celular você faz e vai comprar o mais barato. Então você empurra, tem uma pressão também para baixo. O acesso à informação e tecnologia também derrubam os preços. E você tem a demografia, que as pessoas vão ficando mais velhas, cada vez mais velhas. O velho gasta menos, então ele poupa mais, até porque faz menos coisa. O jovem, ele viaja, ele vai no bar, ele bebe, ele sai com os amigos e tal. O velho não, fica dentro de casa, gasta menos. E mais, se você sabe que você vai durar até os 120 anos, só que com 80 você não vai estar trabalhando muito, você tem que poupar mais agora. Então, se você poupa muito, de novo, excesso de poupança, derruba a taxa de juros. Então, você tinha claramente as forças da demografia e da tecnologia gerando um mundo deflacionário. Veio a pandemia e tudo que se desdobrou depois, e você tem outras forças que estão atuando agora. Uma força que é depois da pandemia, não é necessariamente por isso, mas as coisas, esse realinhamento das cadeias produtivas, que você viu que você não pode ficar, né, numa ferrovia, basta um trilho fora, né? Então, se você produz em Taiwan, passa para a China, manda para a Turquia, que manda... Se alguém aqui no meio parar uma peça, o carro não chega. Então, você parou não só de depender de tantas paradas no meio do caminho, quanto ninguém quer mais depender do coleguinha russo nem do coleguinha chinês. Então, a gente precisa fazer o tal do nearshoring, reshoring, onshoring, como é que a gente quiser chamar, friendshoring, qualquer coisa aqui, e reindustrializar o Ocidente. Você faz na China não, porque você tem uma simpatia especial pelo chinês. Você faz na China porque é mais barato. Certo. Então, quando você traz para cá, você reduz o risco de ruptura na cadeia, mas você é mais inflação. E, ao mesmo tempo, o mundo parece ter acordado de verdade para a questão da transição energética. E aí, também a mesma coisa. Você não queima carvão e petróleo porque você é sádico com a camada de ozônio, porque é mais barato. Então, vamos ter que fazer eólica, vamos ter que fazer solar, vamos ter que fazer, eventualmente, rediscutir a energia nuclear, e tudo isso é mais caro também. E aí, ao mesmo tempo, tem a inteligência artificial agora vindo, que deve ser também deflacionária. Então, o resumo dessa história é: quais forças são mais intensas? A força porque tudo aquilo continua, o mundo só vai ser mais velho, só vai ser mais tecnológico, e a inteligência artificial é parte desse negócio tecnológico. Ao mesmo tempo, o mundo só vai ter que ir mais para a transição energética e vai ter que ir mais para o nearshoring e reshoring. E aí? Quem que ganha nessa história? Não está muito claro para mim quem que ganha nessa história. Acho que é um mundo de uma inflação mais alta do que aquela que a gente viu antes dessa história toda, mas não muito alta. Então, eu acho que a gente vai resumidamente, a gente deveria conviver com taxas de juro, com uma inflação de 2, um juro real lá de 1,5, então é 3 com 3,5. Para mim é isso. No neutro, vai. Que não é aquele 0 que a gente viu por muito tempo, mas também não é esse 5,5 que está aí. E aí, quando você caminha para o neutro, que é quando você faz... Né, a gente até está falando, né? Você vê as autoridades monetárias, a gente vai cortar juros, mas vai manter em ambiente restritivo. Então, ele está falando que eu vou acima do neutro. Mas, normalmente, você faz afrouxamento monetário, você leva primeiro para o neutro. Então, você deveria ter um juro no Brasil com as condições normalizadas, indo para alguma coisa perto de 8, e lá fora indo para um 3,5. Então, é assim que eu vejo. E aí, volto na discussão anterior. Isso deveria ser muito bom para ativos de risco. E
no seu cenário base, nos Estados Unidos, corta até 3,5, então. Mas eu não sei exatamente, assim, isso é uma discussão, isso aqui é como é que o Felipe, economista, pensa. Mas economista perde dinheiro, normalmente, quem ganha dinheiro é trader. Então, não está claro, em algum momento ele deveria ir para lá. Só que também, em algum momento, não quer dizer nada. Isso é de novo, assim, ao longo prazo demora. Né? Você pode ficar, é o prazo do Keynes, né? Você pode ficar, o mercado pode ficar irracional por mais tempo do que você pode ficar ilíquido. Então, eu não cravo que vai para 3,5. Então, assim, um exercício teórico, platônico, ele deveria ir para 3,5. Mas a realidade, ela vai sendo feita ali. Acho que o juro, me parece esse 4,30 aí do Treasury de 30, do Treasury de 10 anos, 4,30 me parece meio alto. Agora, para quanto vai exatamente, não sei. Eu sei que é para baixo. Então eu vendo juro, vendo taxa. Mas também não para onde vai parar também, sabe, não dá para saber agora, a gente vai ter que penetrar um pouco mais, assim. E quais talvez sejam os principais fatores que devem fazer essa taxa cair mais cedo ou mais tarde? É o PCE mesmo, porque já está 2,4. Falta cair mais para baixo de 2 para começar os cortes? O que falta? Ele falou que não precisa. Ele falou assim, não vou esperar, porque o que o Fed quer olhar não é o juro real. É o juro real que controla a economia, se ele está estimulando ou se ele está contraindo. E o juro real, cada vez que você mantém ele, a inflação está caindo. Então, ele está apertando, na verdade. Eu acho que falta um pouquinho na inflação. Eu acho que... Porque ele não está com pressa agora. A economia está bem, o mercado de trabalho está super forte ainda. Sim. Então, o que ele está esperando, eu acho que assim, cara, vamos ver, que depois assim, esse CPI, aí deu uma azedada, sabe? O risco aumentou. E a gente, de novo, a gente está tem uma dificuldade adicional aqui. Como a economia está bem, faz sentido para o Fed esperar. Ele não está destruindo emprego, ele não está... A coisa está indo bem. Mas assim, está no high. Para que eu vou correr um risco aqui de trazer a inflação de volta? Então, eu até criar uma bolha. Então, deixa o juro um pouquinho mais alto, vamos ver. Aí, se a inflação vier, aí eu acho que é uma questão de inflação vir um pouquinho ali 2,2, 2,3 e a dinâmica interna dela também, como é que tá? Se o negócio está mais volátil, ou é serviço, principalmente a inflação do serviço, como é que ela vai se comportar? Porque a gente está correndo um risco aqui também, eu acho que é isso que está na cabeça do Fed. Se eu cortar, a inflação volta. É um pouco do que aconteceu, Volcker e Arthur Burns, aquela discussão. Você tem que levar o juro alto e manter lá alto muito tempo, porque a inflação ela volta. Ela é um bicho arisco, né? Sim. Então, se você alimentar, ela de repente meio volta. Então, e a gente está nesse mares nunca antes navegados, nesse aspecto de, ele conseguiu fazer o soft landing até aqui. Só que é muito mais fácil você sair de 120 quilos para 110 do que você sair de 110 para 100. O famoso decreasing marginal returns na vida vale para tudo. As coisas têm retornos marginais decrescentes. Cara, do 10 para o 9 você vem fácil na inflação. Do 9 para o 8 você vem fácil. Do 3 para o 2 é mais difícil. O quanto mais difícil? Não sabemos. Não sabemos. Porque isso que o Fed fez, de você trazer do 9 para o 2,4 sem causar recessão, é inédito. Então ele mesmo está meio... E aí? Como é que vai agora? Esse finalzinho, como é que é? A economia está bem, eu vou sentar e vou esperar. Tenho pressão para cortar. Essa certa... Não vou dizer demora, mas uma demora maior que esperado, pelo menos no início do ano, né? Era esperado março, agora já estamos falando em junho. Isso muda também o plano de voo do Banco Central brasileiro também? Isso tem alguma interferência? Eu acho que na margem muda, né? Se você tivesse o juro caindo em março, talvez ele acelerasse aqui, inclusive. Muita gente falou que ele ia fazer 75, talvez até 1 ponto. Né? Acho que muda nesse sentido. Daria para ele acelerar e uma coisa é o juro lá terminando em... Se ele for dar 3, ele vai parar no 4,75. Se ele fosse dar 125, 150, bom, talvez a gente pudesse, com o juro lá de 3,75, alguma coisa assim, caminhar para 8, em vez de 9, como o mercado está esperando agora. Então eu acho que existe uma... A política monetária ela é muito coordenada, né? Muito dependente uma da outra, porque determina o fluxo de capital internacional, que é, no curto prazo, quem determina o preço de câmbio, muito mais do que fluxo comercial. Então, a balança comercial brasileira é importante para determinar o dólar? Sem dúvida. Mas quando o yield do Treasury subiu em agosto, setembro, o dólar subiu. Quando o yield do Treasury caiu em outubro, novembro,
dezembro, o dólar caiu e agora voltou para os 5, porque o yield do Treasury voltou a subir. E o saldo comercial está lá, basicamente a mesma coisa. Então, o fluxo financeiro manda nessa história. Comanda a taxa de câmbio, que por sua vez comanda, em grande medida, o preço dos tradables, e aí você, pelo pass-through, tem a inflação inteira. Então, a gente perde um pouco de grau de liberdade, sim, porque também aqui é um processo que você não sabe exatamente, né? Tem um paper clássico do Guilherme Calvo que fala do sudden stop, né? Da interrupção súbita de recursos para mercados emergentes. Então, de repente, tá tudo bem, acontece alguma coisa e, de repente, não tá tudo bem. O dólar não anda. Ele vai andando devagarzinho e, de repente, ele dá um pulo, né? Então, e aí a inflação aí muda tudo. Aí tem que subir em vez de cortar. Então, acho que faz sentido também que o Copom seja um pouco mais parcimonioso e vá com calma. Vá com calma. Até porque não é legal. Esse negócio, leva para 2, depois leva para 3,75. Eu, pessoalmente, preferiria que a gente fosse caminhando em direção do 8, 8,5, sem pressa. E lá ficasse por mais tempo. Porque o que a gente viu você leva o juro para 2, o que todo mundo faz? Historicamente, o juro do Brasil é 15, 20. Você levou o juro para 2, as empresas vão lá, os bancos, me dá uma dívidazinha aí. Né? Negociar. E as famílias fazem a mesma coisa. Todo mundo se alavanca com o juro a 2 e tá saudável. Com o juro a 2, legal, bacana. Só que aquele juro de 2 que você estava pagando, que você fazia um EBITDA de 7, pagava o juro de 2, sobrava 5. Agora, você faz um EBITDA de 8, que você cresceu, legal, mas você paga um juro de 3,75. Cara, você está no prejuízo, você quebrou. Sim. Então, essas coisas muito... vai para 0, agora é 15. Isso mata uma economia, né? Você tem previsibilidade, aí as empresas sabem que elas podem tomar dívida naquele 8, que vai ficar 8 por muito tempo. Se não for 8, vai ser 9 ou vai ser 7. Pô, aqui dá conforto, né? Então, eu acho que o Copom tem todos os incentivos para continuar sereno. Tem uma mudança da presidência do Copom também no final do ano. Isso é um assunto importante também. E acho que o Copom não vai querer aqui adicionar ruído ao processo nesse momento. Faz sentido reduzir, diante desse cenário, o ritmo de cortes? Eu acho que não agora, né? Eu acho que ele também, um banqueiro central, o juro real no Brasil é uma enormidade. Né? A gente está com uma inflação... O mercado está aí 3,7, 3,8, acho que é uma coisa mais perto de 3,5. Então, você está com 3,5, se tiver uma Selic de 9, você ainda está com um juro real enorme. Então, dá para ir para lá, sabe? Com alguma tranquilidade. Então, acho que 50, ele também se comprometeu a mais 2 de 50. O Banco Central, né, tem um paper clássico do Alan Binder falando, né, que credibility matters, né? Assim, a credibilidade do banqueiro central importa. Como é que você constrói a credibilidade? Você faz o que você falou que você ia fazer. Então, você falou que vai dar 2, a não ser que o mundo mude de pernas para o ar, você mantém o plano de voo. O que faz sentido, talvez, ele dá mais uma de 50 e nessa ele tira o plural daquele nas próximas reuniões. Sim. Ele deixa só na próxima reunião, então ele dá 50-50, conforme ele já sinalizou, e aí espera. Se a inflação lá fora vier para baixo, o Fed sinalizar que pode cortar, o câmbio vai lá para o seu 4,80, o cupom fica lindo, pode dar mais 50. Mas ele se amarrar quase num forward guidance, de novo aqui por muito tempo, acho que ele não precisa. E aí ele dá 2 de 50 e deixa aberto para talvez 25, talvez mais 50. E vamos ver. Assim, parece muito tempo, mas é pouco. Na verdade, parece pouco tempo, 3 mil, mas muita coisa muda, né? E lembra que quando ele cortou 50 em agosto do ano passado, em junho o mercado achava que ele não ia cortar em agosto. Ele cortou em agosto e cortou 50. Então, em 2 meses, foi um cavalo de pau. Pô, a gente estava falando agora. Em dezembro, todo mundo achava que o Fed ia cortar em março. Agora já virou junho. Essas coisas são muito fluidas, muito dinâmicas. Então não tem por que o Copom se amarrar muito, eu acho. E Felipe, Copom cortando de 50 e 50 aqui, nos Estados Unidos, certa demora para começar a cortar, e quando for cortar ainda de 25, né, o esperado. Essa redução do diferencial de juros, como que isso tem impacto na moeda? Como eu ainda acho o juro real muito alto no Brasil, e o Fed deve cortar pouco, eu acho que o carry é bom no Brasil ainda. Então eu não acho que eu acho o dólar caro a R$5. Mas ele pode continuar caro também. A bolsa tá barata, né? Mas tá barata também há muito tempo, e não anda. Né? Então, às vezes tá barato, tá caro, não quer dizer muita coisa. Aliás,
O mercado está muito curto prazista, então valuation não é driver de curto prazo. Né? Tal ação está barata. Está barata hoje, você acha que amanhã ela vai ficar cara? Não, pode ficar barato por muito tempo. A chance maior é que amanhã ela continue barata. Tem uma razão para ela estar barata. Né? Então, precisa de o mercado está tradando a notícia marginal. Então, assim, qual é a notícia marginal? Não, o Fed está mais perto do que longe, aí o dólar cai. Então, eu acho que acho o diferencial de juro atrativo no Brasil. Não vejo razão, a não ser numa crise, alguma coisa de um dólar muito para cima. Acho que é um dólar para baixo, não muito para baixo também. Qual que é o dólar justo? Assim? Não, a gente deveria estar num negócio assim justo, alguma coisa 4,60, 4,70. Só que você nunca vai... No justo você compra dólar, né? Então ele negocia sempre com prêmio. Então eu sempre vejo assim, então é 4,60, então, sei lá, joga 5% aí, dá uns 20 centavos, deveria estar ali no 4,80. É mais ou menos isso, sabe? A minha referência é essa. Então também não acho que tem muito para apostar, assim, sabe? Muito dinheiro para ganhar. Não, acho que o 5 é um negócio meio... É mais para baixo do que para cima, mas não muito também para baixo. No longo prazo, você vê esse dólar mais baixo do que 4,70? Ou... Não consigo ver. Não consigo ver. Precisa ver. Aí depende um pouco de reforma, depende um pouco de o que é saldo comercial, o que é equilíbrio de taxa de juro, se vai andar com reforma ou não vai. É muito difícil. Sabe? O dólar já é muito difícil por natureza. Sim. Provavelmente só porque eu falei que ele vai para baixo, ele vai amanhecer amanhã às 5,50. Só contrariar. Porque o dólar é o cemitério das reputações. Né? Você tentou prever o câmbio, errou. Eu tô dizendo, não estou dizendo que vai para 4,80. Eu digo assim, faz sentido que ele estivesse em 4,80. E, Felipe, Bolsa Brasileira, 130 mil pontos, tá barato no geral? Não tenho muita dúvida de que está barato. Agora, se vai ficar caro, aí que é a grande pergunta. Né? Eu acho que o Petrobras sobe é 5 vezes lucro. Itaú sobe é 8 vezes lucro. Vale, 4 vezes EBITDA. E se você tirar essas histórias, como eu falei no começo, assim, acho que eu nunca vi Localiza a 14 vezes lucro. B3 cai 15 no ano. Cosan cai 12 no ano. Arezzo, 12 vezes lucro para o ano que vem. Então, a Bolsa me parece muito barata. O que me preocupa é uma coisa assim... Quem que é o comprador? Não adianta. Se não tem comprador, não sobe. E aí você vê pessoa física que só quer saber de LCI, LCA, CDB, Ligue e tal. Mas não deveria comprar quando está barato. O mundo não é o que ele deveria ser, o mundo é o que ele é. Se você não concorda com a realidade, desculpa, a realidade não vai mudar por sua causa. Aí fundo de ação e multimercado é só resgate também. Então não tem compra doméstica. A institucional, fundo de pensão, então, nunca comprou muita bolsa no Brasil. Não vejo razão para isso mudar agora. E então é o gringo. E qual que é o trigger? Provavelmente quando começar a sinalizar a queda de juros. Então eu acho que mais importante, a pergunta do valuation assim, tá barato? Tá barato. Há muito tempo. Selic em um dígito aqui no Brasil, você vê uma reconfiguração dos fundos locais, pessoa física, uma migração para a Bolsa? Tem uma super dúvida. Historicamente sempre foi assim, né? Quando o juro caía, a bolsa subia, aí o William Bonner anunciava um novo recorde, a pessoa física comprava. Né? Tem 3 coisas na minha cabeça aqui. Uma essa é a primeira que eu já falei dos Estados Unidos drenando a liquidez global. Para que eu vou comprar grupo SBF se eu posso comprar a Amazon? E hoje todo mundo pode comprar a Amazon. Com 2 cliques você compra. BDR. Né? BDR, ou mesmo essas corretoras que estão abrindo lá fora e tal. Isso ficou super fácil. E outra, tá gigantesco. É isso, 3 trilhões de dólares que a gente está falando aqui. Suga a liquidez do mundo inteiro. E tem growth. Então, para que você vai comprar mercado emergente? Outra preocupação minha que é a seguinte. A Bolsa, ela não existia no varejo antes. Ela tinha 500 mil CPFs, até ontem. Isso não é um papo. Agora a gente tem 5 milhões. Mas isso é um papo de ontem. Não é que faz, numa perspectiva histórica, começou agora. Então, assim... Só que aí faz desse último ciclo muito ruim referência para essas pessoas. Parece assim, 5 milhões de pessoas é muito pouca gente. Nos Estados Unidos, 50% da população investe em bolsa. O que já não é muito verdade, porque muita coisa que lá são fundos de previdência que são contados como você é detentor de uma ação individual se você tem um fundo de previdência que investe em ação.
Aqui não é assim. Mas, independente dessa discussão, existe uma concentração de renda no Brasil gigantesca. Você não tem mais de 10 milhões de potenciais investidores de bolsa no Brasil. Não tem. Então, assim, você vai achar que addressable market da bolsa brasileira, metade da população, 105 milhões... Não é. O addressable market de bolsa no Brasil, por conta da nossa enorme concentração de renda, é 10 milhões de pessoas. Nós estamos em 6. Então, tá meio isso. E o pior, nos ciclos anteriores, quando o William Bonner ia lá e falava que Primeiro que ninguém assiste mais o William Bonner, né? Agora é só YouTube e streaming. Mas quando você vê o recorde, antes as pessoas se atraíam por uma história que era nova para elas. Então você viu o seu vizinho, não, eu comprei Vale, aqui no FGTS estou ganhando uma puta grana e tal. Pô, meu vizinho está comprando lá, deixa eu comprar também. Agora, esse cara comprou quando o juro estava 2. E foi atraído por uma série de influenciadores digitais que mandou esse cara comprar via varejo, aqueles IPOs malucos, tal. E esses caras, não é que o cara perdeu uma grana, 10%. Não. Dezenas de milhares de famílias foram massacradas por coisas que foi comprar Casas Bahia, foi comprar coisas que foram a zero praticamente. Então o cara foi destruído. E aí você queimou a mão no fogão, cara, pra você virar cozinheiro vai demorar. Sabe, é um ciclo diferente no sentido que você está convidando as pessoas a participar de uma experiência que antes ela não conhecia. Então ela topava. Agora ela conheceu e se machucou. Eu não sei como é que vai ser esse ciclo. A natureza humana, ela é da ganância. Então ela, provavelmente quando subir, ele vai ser atraído para a bolsa. E quando o juro estiver baixo, ele estiver bravo que ele não está ganhando mais nas LCIs dele. E também o governo acertadamente corrigiu um pouco da distorção. Então não vai ter nem oferta, muito mais de LCI e LCA, elas vão vir mais magras já a partir de agora. Então o cara vai se sentir impelido a se mexer. Quando a bolsa subir, talvez ele vá para a bolsa. Mas talvez demore mais do que dos outros ciclos. Talvez a gente vai precisar de um ambiente melhor para o cara que quebrou, não só para ele se recompor, como também para ele psicologicamente topar uma experiência que lhe foi muito desagradável. E tem um terceiro elemento, que também é diferente do que as pessoas imaginam, que é assim, eu compro bolsa porque eu fiz uma conta aqui e no fluxo de caixa descontado, com o CAE de 12, a Localiza vale 75 e ela está 53. Não é assim, né? As pessoas, elas são atraídas. Você não compra essa camisa pelos números de fios que ela tem, pelo tecido, o algodão Pima que veio do Egito. Não é, talvez um ou outro compra assim. Normalmente você compra, você olhou lá, pô, tô bonito, vou numa festa hoje, me caiu bem, minha mulher tá me enchendo o saco, vou lá e vou comprar. Beleza. É uma atitude emocional, uma decisão de comprar uma ação e de investimento. É ser atraído pelo greed. Só que hoje, existe um negócio que também não existia antes, que é o conservador, o que vai fazer? Vai deixar o dinheirinho dele na poupança, na LCI, na LCA, no CDB do Itaú. Legal. E o agressivo vai para onde? O Bitcoin está subindo 100% em 6 meses. Bolsa, para ganhar 25%? Cara, se eu vou para apostar, eu vou para as cabeças. Então eu vou comprar o altcoin, não sei o que vai subir 2.000%. Você fala hoje assim, Localiza pode subir 50%. Legal, compra lá você, porque eu acho que o Bitcoin vai dobrar, pelo menos, até o final do ano. Então, e o negócio está subindo. E aí... Então, eu estou dizendo isso porque, assim, talvez a bolsa ela tenha sido espremida para um meio de um barbell, que, assim, cara, o conservadorismo vai continuar na renda fixa e imóvel, e os agressivos já vão pular essa etapa e vão correr o risco dessa história dos criptomoedas. E não parece, isso aqui é anedótico. Cara, tem mais comprador de Bitcoin no Brasil do que comprador de bolsa. O número de detentores de criptomoedas é maior do que o número de CPFs cadastrados na bolsa. Então não é um negócio pequeno, não é um negócio... Na academia, as pessoas vinham me perguntar o que eu achava de IRB. Hoje elas vêm me perguntar o que eu acho da stablecoin. Cara, não faço a menor ideia do que você está falando. Mas assim... penetrou nas pessoas esse negócio. Então, sei lá. Então, acho que tem risco, entendeu? Estou falando que tem esse ciclo. Eu não sei se a tendência humana seria normal, como qualquer outra, vai subir, vai comprar caro, depois que já subiu, e quando o juro estiver baixo. Por outro lado, tem essas outras coisas que talvez esse ciclo seja um pouco diferente dos outros. Uhum. E, Felipe, puxando essa bola das incentivadas e mudanças, isso deve aumentar o fluxo para fundo? Acho que deveria, né? Deveria. Mas não sei em qual medida também, né? Outra coisa que também faz diferente esse ciclo é nessa indústria de fundos, por duas razões. Primeiro, porque a indústria de fundos mudou bastante no Brasil.
E mudou em alguns aspectos para pior e em outros para melhor. O que foi para melhor? Tem muito mais concorrência. Só que também tem muito mais concorrência para comprar 80 ações. Então o Brasil assim, não tem liquidez no resto. E os fundos ficaram grandes, os multimercados ficaram enormes. Então assim, são 700 caras brigando por 80 ações. Ah, você acha o fundo A bom? Acho ótimo. Mas o problema é que o fundo B, o C, o D, o E, o F também são ótimos. Então, para brigar, todo mundo meio tem as mesmas coisas, todo mundo sabe de tudo no Brasil. E é um negócio assim, é a galerinha do Leblon e a galerinha da Faria Lima. Todo mundo sabe as mesmas coisas. Então, todo mundo é tão competente quanto, todo mundo é gênio igual, todo mundo tem a mesma tecnologia, todo mundo fala com os mesmos empresários. Então, o edge da indústria de fundos, de fato, eu acho que hoje é menor. Porque eles se sofisticaram demais, pela competência deles. Assim, é um preço do próprio sucesso. Porque agora, assim, cara, todo mundo é bom. E aí tem uma outra coisa, que grandes casas perderam a sua segunda geração. Então você tem lá o gestor fundador que tem lá 50, 55 anos, que é ótimo, ultra rico, e você tem a segunda geração saiu e você tem um monte de analista júnior de 25 a 30 anos. Você perdeu a capacidade de contra-argumentar com o gestor, porque esse cara está começando, ele não vai desafiar, não vai ter o processo dialético que aprofundava e aumentava a qualidade da análise. E essa segunda geração saiu e fundou outros fundos para concorrer com isso. Então, assim, virou uma competição maluca de milhares de assets, todas elas brilhantes, mas eu não sei se tem grande diferencial mais, sabe? O mercado, nesse sentido, ele ficou muito mais eficiente, o que é muito bom por um lado, mas é ruim por outro no sentido de que você vê caras, assim, fundos fantásticos que estão abaixo do benchmark. Ah, os caras ficaram ruins? Os super gestores, o cara ficou burro do nada? Não é, que o jogo é difícil, né? Então eu acho que talvez a indústria tenha um pouco mais de dificuldade porque gerar alfa não é um ano é sorte. Eu falo sistemática, eu acho que o jogo ficou mais difícil. E some a isso que muitos deles ficaram gigantes para o mercado brasileiro, e aí o que você faz? Ah, vou lá fora. Certo. Só que, cara, se o jogo aqui dentro é difícil, lá fora é o Ray Dalio, lá fora é o Bill Ackman, é o Drunken Miller. É uma treta de gente grande, né? Então, e você tá muito mais perto aqui, né? Aqui você quer ver se a direcional tá vendendo casa, cara, com 3 ligações você consegue ver. Você vai querer ver como é que tá o preço do... Tem um insight diferenciado do preço de imóvel em Singapura. Cara, deve ter gente com mais edging do que você nessa história. Então, é um jogo difícil. Mas na margem, sim. Não tem mais as incentivadas, o juro caiu também. Pô, tem o mesmo dinheiro para alocar nessas coisas, essas coisas estão menos disponíveis, o dinheiro vai ter que ir para outros lugares. Seria natural que a indústria de fundos abocanhasse parte disso. Legal. E, Felipe, falou tem vários fundos para comprar 80 ações. Deve crescer o número de empresas na Bolsa? Deve ter IPOs esse ano? Como que está essa expectativa? Assim, no ano passado falava-se que poderia ter. Esse ano, o ano começou bastante otimista. Aí vieram, enfim, a CPI americana, essa questão de juro postergando o corte lá nos Estados Unidos. Deve ter IPO? A tendência é que sim, né? Mas assim, isso acho que empurrou, talvez pudesse ser no primeiro semestre. Acho que essa era a expectativa que se formou ali. A Bolsa está 135. Né? Você vê o Nazari falando no valor. Que Nazari, pô, o grande cara de IPOs no Brasil, para mim é o Nazari. Então, uma admiração enorme por ele. Ele foi lá esse cara é um argumento de autoridade fortíssimo. 140 mil pontos deve ter IPO. A gente estava no 136, tá na cara do gol, né? Alguns espirrou, tá no 140. Só que aí deu o barro todo. Então, acho que deu uma arrastada pro final do ano. Acho que tem mais cara que vai ter, mas vai demorar um pouco mais. O juro precisa cair mais e precisa do ambiente global estar um pouco mais favorável para emerging markets. Também a última safra de IPO foi bem ruim. Nossa. Felizmente agora deve começar, quando começa a safra de IPOs, ela é boa, porque é a empresa que está se preparando há muito tempo, a janela está fechada há muito tempo, então o cara está com tempo, está gerando caixa, está desalavancando, está profissionalizando e tal. Aí vai lá, a Compass fazer IPO, vai umas puta empresa A fazer IPO, beleza, aí dá bom. Aí já a segunda leva já é mais ou menos. Aí o final da feira aí não é para participar de nenhum. Então essa primeira leva é uma leva que eu acho que vai acontecer, possivelmente esse ano, com o juro mais baixo no mundo como um todo, mas depende desse cenário base se materializar. E aí deveria começar por essas empresas grandes e boas. E tem no mercado uns gestores que falaram não entram em IPO, não tem um histórico da empresa, enfim. Você gosta de entrar em IPO, assim? Não, no geral é ruim, né?
Mas não quer dizer também que você nunca participa. Tem situações específicas que podem ser boas. Agora, sei lá, se você faz um nível de rigor na análise, normalmente, quando você vai fazer uma estatal, você tem que fazer mais rigor. Um IPO, você tem que fazer mais rigor ainda. Porque é um negócio que você tem uma simetria muito desfavorável. E tem normalmente, no começo as empresas são melhores, no começo da janela, depois que vai vindo os carrinhos de pipoca. Então você tem que estar meio... Também tem uns atalhos, assim. Eu acho que tem que ser agnóstico, sabe? Na análise, assim. Vamos olhar caso a caso, sabendo que na média é ruim. Então o Jay Ritter faz isso, né? Ele tem esse artigo clássico que chama IPOs, The Long-Term Performance of IPOs, ou Long-Term Performance, alguma coisa parecida com a performance dos IPOs no longo prazo. Uhum. E ele faz isso desde 1970. Ele vai atualizando, depois de 5 anos do IPO, o que acontece na média com as ações. E é tudo ruim. E a gente replicou isso para o Brasil, é ruim também. Então, no geral, é ruim. Então, tem que ter muito, muito cuidado. Agora, tem casos e casos. Da Compass, dá para entrar. Já outras coisas, talvez não. Aí você vai discutir preço. Certo. Mas não tem que tomar muito cuidado. Normalmente é ruim. E você está do lado desfavorável da assimetria. Certo. E Felipe, dado essas empresas que têm aí já listadas, estão sendo negociadas, quais talvez setores que você gosta mais, assim, que talvez está com preço atrativo, há uma oportunidade legal? Eu acho, assim, que no geral, eu estava e ainda estou... o cenário piorou, mas o preço piorou muito. O preço caiu muito, então ficou bem mais barato, por outro lado. Então, eu estou otimista ainda com essas ações, que são ações de empresas que se beneficiam do ciclo doméstico, que tem algum nível de alavancagem, mas não muito alto, porque também, se for muito alto, não tem como. Você cruzou o Cabo da Boa Esperança, não volta. Se a dívida está lá muito grande, você diminui o tamanho da operação, faz o diabo, corta custo e tal, mas o custo da dívida vai estar lá. Então, mas ela tem que se beneficiar do corte da taxa de juros. Então, ela tem que ter alguma alavancagem. Uhum. Líderes de mercado, ainda com liquidez, porque o gringo também não vai comprar uma ação que não conhece. Você vai comprar o quê? Itaú, Localiza, Equatorial, Raia, coisa que ele já tem modelo, que ele já conhece, que ele já sabe como é que funciona, que já estudou. Depois, numa segunda onda, vai vir as outras coisas. Então, nomes que tem múltiplos razoavelmente baratos, não precisa ser também, se está muito barato, deve ser porque também não está tão bom. O mercado está desconfiando que é um value trap, você vai ver siderurgia. Pô, parece barato, mas não é, porque está ruim. Então, você tem que ponderar por essas histórias. Bradesco, está barato em relação ao valor patrimonial. Lógico, está rodando abaixo do ROI. Então, tem que sempre ponderar, o ROI está abaixo do custo de capital, né? Então, tem que estar abaixo do book. Então, eu tomaria um pouco de cuidado com isso. Então, eu gosto de Itaú, gosto de Cosan, gosto de Localiza, gosto de Arezzo. São todos nomes, assim, que eu tenho muita tranquilidade de ver que são boas empresas, líderes nos mercados e que se beneficiam das taxas de juros menores. E claro que cada uma vai ter a sua idiosincrasia. Cosan está alavancada ainda, então se o juro demora para cair, ruim para ela. Por outro lado, quando cair, vai ser ótimo. E se vier o IPO da Compass, se vier algum private placement na Radar, deveria andar super bem. B3, frustração com volumes, mas também cai 15 no ano. Também não é para isso, né? Então, um meio do caminho aqui que é uma puta empresa? Não é, mas também ela é monopolista nessa história. Então, deveria andar bem. Gosto de grupo SBF, que é um negócio assim, que o mercado destruiu essa ação ano passado e está virando agora. Intelbras acabou de soltar o resultado, abriu em alta no dia, depois virou no meio do caminho, um bom resultado, parece que o pior ficou para trás. Esse cara é um compounder, está 13 vezes lucro. Então, isso aqui é algumas das ações que eu gosto. E até uma repórter da gente que cobre bancos levantou essa bola, assistindo um episódio, você fala em reconfiguração do sistema bancário, né? Uhum. Conta um pouquinho dessa tese. Eu acho, assim, de fato que essa coisa está mudando, né? E, obviamente, sou conflitado para falar. Falei no começo que sou associado do banco, então vou falar com todo o viés que me carrega, mas também me tornei associado do banco porque admirava o banco, porque quis estar perto dessas pessoas, dessa cultura, dessa tecnologia. Então, tem viés, mas é um viés com skin in the game. Acho que, assim, a cabeça do Bradesco está certa agora. Cara, mas o legado é muito difícil, entendeu?
mudar uma estrutura, uma cultura, não é um negócio fácil. E uma coisa é você concorrer com o Banco do Brasil, que era gigantesco, e com o BNDES. Outra coisa é você concorrer com o Itaú, com o BTG e com o Nubank. O mundo mudou. Assim, antes era vantagem você ter essa lenda de que a gente menos escolarizado, de mais idade, não vai para o WhatsApp. Cara, tá todo mundo digitalizado agora. A cidade da minha mãe, que é no interiorzaço de Minas, tem uma agência Bradesco lá. É as moscas. Virou custo. Era vantagem você ter essa capilaridade. Agora ele te dá um custo enorme. E aí o Nubank, com um aplicativo, ele chega nesse cara lá num crédito muito mais baixo. Por quê? Porque ele consegue rentabilizar esse cliente. Ele não tem custo fixo. Ele é um play de baixo custo, uma cultura super alinhada para o cliente, um acesso a capital infinito com a cultura da Sequoia. Cara, é difícil brigar com esse cara. E o Santander é sempre filial no Brasil, um negócio complicado. Assim, você tá na Europa e aí você muda a gestão interna, coloca os espanhóis para dar uma monitorada. Mas quem você vai conseguir bancar os espanhóis vão dar a bronca necessária, fica meio todo mundo ali meio... que é um pouco o conselho da B3, assim, todo mundo são os grandes senhores do capitalismo brasileiro, então ninguém fala mal de ninguém, é um tapinha nas costas, ali vai. Quando você precisa mudar e quando você precisa direcionar e virar um jogo, é muito difícil. E o Bradesco, eu acho que por mais que a cabeça do CEO seja correta, eu acho que ficou meio sem referência, sem liderança. Quando vem esse papo, e aí é um viés pessoal, quando começa esse papo aqui, consultoria McKinsey, pode vender. Porque assim, executivo não gera valor. Se não for dono, o executivo ele está preocupado em maximizar o bônus dele no final do ano. É da natureza dele. O dono está preocupado em valorizar a empresa. Então, quando você tem um executivo que está preocupado com o plano de stock option dele e o acionista que tem o interesse de maximizar o valor da companhia, por isso que o corporation não dá certo, filial não dá certo, porque é um bando de executivo tocando. Executivo, esse MBA talking, que você entra numa reunião, o cara não está disposto a fazer o que é o certo. Você entra numa reunião, o executivo tem um objetivo claro. Como que eu minimizo o ruído a partir dessa reunião aqui e eu maximizo a minha chance de ter um bônus maior no final do ano? Nenhum momento passa por o que é o melhor para a companhia. Não passa por isso. Então eu acho que existe um vazio de liderança no sistema bancário brasileiro. Diferente de BTG, diferente de Nubank, diferente de o Itaú, que tem uma cultura de dono e tem um conselho que está lá e está em cima e está fazendo e tal. Acho que o Itaú conseguiu fazer a transição para uma coisa digital bem feita, baita banco de atendimento para o cliente. A qualidade do Itaú é um negócio em todos os níveis. Em todos os níveis. Tem um bom investment banking, tem um bom... O Ion é um negócio bom, vai dar crédito bem e a maquininha azeitada. A tesouraria bem. Você vai olhar o Bradesco e o Santander, a tesouraria perde dinheiro trimestre por trimestre. Agora a curva fechou, vai ser bom. Não, perdeu dinheiro. Agora a curva abriu, então vai ganhar. Não, perdeu dinheiro. Então não sei o que acontece. Assim, existe um negócio... E óbvio que estou falando aqui como alguém que admira as marcas, que acha que os bancos são fantásticos, mas assim, do ponto de vista de preço de ação, eu acho que não é legal e acho que a corrida está achando que vai ter vai volta no ciclo. Talvez não volte. Isso que as pessoas... Às vezes, a marca é boa, até que ela não é mais. Magazine Luiza já foi quality, Natura já foi quality, Cielo já foi quality. As coisas mudam no tempo. Se a realidade muda, as marcas que eram... Né, a Kodak era premium. Né? Então eu não sei se dá para se adaptar. O legado é ruim, a cultura é ruim, é lento, demora, mas a cabeça é boa. Cara, a cabeça é boa, mas assim, a minha cabeça é ótima. Se eu vou ganhar dinheiro ou não, é outra coisa. Né? Faz sentido ficar vendido? Eu não tenho coragem de Bradesco, porque assim, também assim, ainda tem uma capilaridade enorme também, de repente virar alvo de aquisição de alguém. Também tem um negócio que não dá para... Santander, a gente estava short, a gente shorteou a 31, foi pro 28, a gente zerou. Então a gente acabamos de zerar, assim, há 2 semanas atrás. Então a gente ganhou dinheiro no short em Santander. Se voltar para 31, 32, eu vou shortear de novo, porque eu acho que é estrutural complexo. Perdeu a vantagem comparativa que tinha. Acho que não tem. O investment banking não é representativo, ROI baixo, lento para reagir também. Então eu acho que há uma reconfiguração mesmo, que as pessoas estão achando que não, mas volta ao normal. Não volta.
Eu acho que as coisas estão mais difíceis, os inimigos são outros. Uma coisa é você brigar com um cara, outra coisa é você brigar com outro cara. A tecnologia é outra, a necessidade de resposta é outra. O que era vantagem com presença regional é desvantagem. Então eu acho que, de fato, as pessoas estão achando que piorou, mas volta. Talvez não volte. Talvez seja um negócio de que o negócio vai ficar definhando. E, Felipe, nesse ambiente de financeiro, como que você vê o mercado pago e o PagSeguro? Não, eu acho que assim, eu gosto demais de Mercado Livre. Eu acho que assim, a gente tem aqui também, esse cara virou o que está ali para aquele negócio de NVIDIA, inteligência artificial, winner takes all. Não vai ser o winner takes all no sentido que vai pegar 100% do mercado, isso não existe, mas ele vai ser o grande vencedor dessa história. Em varejo? Em varejo, e-commerce, América Latina. Porque o cara dominou a experiência do usuário. Ele é um negócio 3P de verdade. Outros caras que se dizem 3P, você vai olhar, na verdade, o cara tem 8 mil sellers de verdade. Você fala, cara, você é um P pra caramba, você vende geladeira, um P, não vem com esse papo de 3P. Mercado Livre não. É um negócio ultra eficiente, dominou a logística, e aí vai abraçando no sentido do financeiro. Tem um banco ali dentro, em grande medida. Então, eu acho que o grande vencedor dessa corrida aí é o Mercado Livre. A ação é cara, mas é aquele caro também que vai ficando cada vez mais caro, porque vai entregando loucamente e cada vez mais vai esmagando os concorrentes. A Amazon briga de frente com o Mercado Livre nesse sentido? Eu acho que briga, mas como qualidade de empresa é fantástico também, mas é que eu acho que não é o foco. Embora a Amazon esteja bem mais competitiva no Brasil já, mas não é o foco do cara, né? O Mercado Livre tá matar e morrer aqui na América Latina, né? A Amazon tem... Cara, Brasil para a Amazon totalmente irrelevante. Mais um, beleza, legal lá, pô, show de bola. Mas assim, adoro o Brasil. Adoro a capital do Rio de Janeiro, acho máximo. Então não acho que seja relevante, entendeu? E é isso, o negócio tem que estar ali, e varejo é pulso da operação, dia a dia, métrica, dá bronca, puxa aqui, valoriza ali. Então eu acho que... Mas a Amazon eu acho fantástico. Para mim é o grande vencedor junto com o Mercado Livre. Sim. Acho que é o grande cara, sem dúvida alguma. As chinesas, elas... Como fica nessa questão? Shine, Shopee... Sei lá, mas assim, é um negócio... Parece que vai ter que ter alguma mudança aí, né? O cara tá crescendo o olho, assim, né? E eu não sei o que acontece. Acho que tá começando a ficar... O Trump teve um mérito. Eu não sou trumpista, nem um pouco, mas o Trump teve um mérito. Ele conseguiu mostrar ao mundo que, assim, o chinês não é diferente. Ele não é legal, entendeu? Não é que... Existe a democracia liberal, existe um outro modelo que não é legal. Não é que o cara sabe, tem o corintiano, tem o palmeirense e tudo bem. Eu sou corintiano, mas tenho amigo palmeirense, vai lá em casa e toma vinho, beleza. Agora, não. O chinês, o cara faz dumping, trabalha lá sem nenhuma condição de direitos humanos, propriedade intelectual absolutamente desrespeitada, regras de direito internacional completamente desrespeitadas e comércio internacional completamente desrespeitadas. Então, assim, cara... Tá começando a ver um movimento que, assim, você abre o resultado da Gerdau, eu nunca vi isso na minha vida. A frase, o título do resultado da Gerdau não é assim, lucro sobe tanto, o EBITDA cresce não sei o quê, ou nem quando a empresa vai mal, que ela coloca a coisa assim, né? Ganhamos o prêmio sustentabilidade, né? Que você vê que aí o resultado foi ruim, né? Que você tá falando um negócio que não é o número. Mas, em vez do cara ir para essa borda, ele fala assim, práticas predatórias do minério de ferro, do aço... a machucar o nosso resultado. Então, assim, tá um negócio... Até a Turquia meteu tarifa no aço chinês. Só o Brasil que não. Colocou um 12% lá que não muda nada. Então, a China tem um excesso de capacidade e tá jogando aço com dumping mundo afora. E a mesma coisa me parece que essas histórias das roupas. Assim, você vai ter que taxar. E aí consegue... aqui você vai... Minha ex-esposa era estilista e tinha feito engenharia têxtil. Era um inferno com questão de fornecedor... que se você comprasse de alguém, que tivesse comprado de alguém que tinha bolivianos escondidos na fábrica no Brás, a empresa na ponta final tomava uma trolha. Cara, qual é o controle que tem sobre a Shein? Nenhum, né? Então, assim, cara, existe o mercado aqui, ele tá funcionando, ou vale para todo mundo ou não vale para ninguém. Não é uma questão... A regra tem que ser para todo mundo, isso não é regra, né? É arbitrariedade. Então, eu acho que, de alguma maneira...
isso afeta muito a Renner, né? Basicamente, ali é mais Renner e Riachuelo do que propriamente esse e-commerce das outras. Sim. Então, eu não sei, eu acho que fez um estrago enorme, né? Renner foi dizimada, né, também em bolsa. Mas me parece que do jeito que tá, eu não acho que deveria continuar por muito tempo, sabe? Essa questão da listagem da Shine nos Estados Unidos, agora estão falando pode ser que liste em Londres, né? Isso muda alguma coisa, assim? Ela listada em uma bolsa ocidental, deve ter mais uma fiscalização maior com relação às práticas da empresa? Não, do ponto de vista assim, regulatório, balanço, financeiro e tal, acho que teria uma razoável convicção de que sim. Agora, mas como é que você vai... Não sei se consegue nem fiscalizar, sabe? Lá na ponta, como é que vai lá na fábrica? Então, não sei. Eu não tenho nem conhecimento para te dizer, assim, desculpa, não sei. Me parece meio... melhora um pouco a governança, mas eu não sei se... Né, o Alibaba era listado, de repente o CEO sumiu. Então, eu não sei quantos dá para... Qual é o limite na China, sabe? É uma coisa diferente, assim. E você puxou a bola do Trump, né? A gente vai ter eleição americana esse ano. Como que você está vendo esse cenário aí que está se desenhando? Não, assim, de uma perspectiva, eu vejo com uma certa frustração, né, pessoal, de falar assim, caramba, nós vamos ter de novo o Trump contra o Biden, assim, né, o mundo, muito influenciado também pelo livro do Kissinger ali, que, aliás, fica de recomendação de leitura, o Liderança, né, que você teve grandes lideranças no século XX, né, e você olha hoje e fala assim, quem é a liderança global, né? Acho que a última foi a Merkel e depois não teve ninguém, assim. E você vê que, de novo, vai ser o Biden contra o Trump, muito provavelmente, eu acho uma frustração enorme. Né? Você vê que o mundo está realmente carente de lideranças e essa preocupação com a polarização, não sei se tem muito... Como é que a gente sai desse buraco que a gente se meteu? E esse risco que o Trump possa representar, o Larry Summers... Estou apaixonado pelo Larry Summers, que está sendo muito vocal, mas o Larry Summers falando. Teve o próprio Francis Fukuyama, o cara fez com o Ian Bremmer, e o Ian Bremmer da Eurasia tem falado isso muito, né? Do risco que o Trump pode representar para instituições americanas clássicas, da Suprema Corte, dos militares, do abandono da OTAN. Assim, cara, o problema dos judeus é dos judeus. Esse excepcionalismo americano que lhes conferia o distintivo de xerife do mundo. Que você pensa, isso é péssimo, né? Mas a alternativa, se você for olhar, não me parece boa também. Então, assim, cuidado com o que você deseja. Você quer que os Estados Unidos saiam dessa posição, quem que vai ocupar? Porque ela vai ser ocupada. Né? Acho que a Rússia não me parece ser muito uma hipótese legal. O chinês também não parece bom. O Irã, muito menos. Né? Então, eu acho que assim, esse Trump muito nacionalista, talvez cruzando certas linhas, isso me preocupa de um ponto de vista geopolítico mais de longo prazo e como um cidadão do mundo. Mas para a Bolsa vai ser bom, eu acho. Eu acho que ele tradicionalmente os republicanos são mais fiscalistas do que os democratas. O Bidenomics é um estouro completo do gasto público irresponsável, mas o Trump também é. Gasta muito, o outro corta muito imposto. No momento em que o déficit público americano é horroroso, né? Mas o mercado não está nem aí para isso. Então, sei lá, me parece que ele vai cortar mais imposto e o S&P vai andar, porque corte de imposto é mais lucro das empresas e o mercado é muito aético, né? Não é antiético. Ele é aético e apolítico. Assim, o Haddad o mercado não gostava do Lula, o Haddad foi bem e o negócio realizou. Então não tem muito conversa, né? Mas existe uma simpatia do empresariado com essa visão de que ele vai cortar imposto, isso vai ser bom para as empresas e, portanto, a bolsa sobe. E como que fica o fiscal americano com isso? E qual que é a importância disso também para o mercado? Assim, não importa? Não, deveria importar. Eu acho que assim, parece que existe uma sensação de que uma hora a gente vai arrumar. Uma hora a gente arruma, né? A questão é que assim, essa hora precisa chegar, né? Porque aí vamos para o nosso presidente aqui com as suas lições de economia doméstica, né? Se na sua casa você não gasta mais do que você ganha, beleza, você vai consumindo suas reservas aqui ou tomando dívida, uma hora o grande acerto de contas tem que chegar.
E a trajetória fiscal americana é péssima, né? Pior que a brasileira, circunstancialmente. A diferença é que você emite em dólar e você cobra um juro mais baixo. Mas um fiscal... Então, eu acho que de alguma maneira, essa discussão vai entrar na pauta. Mas ninguém sabe direito, não existe na academia, assim, na literatura econômica, todo mundo sabe que uma hora dá problema, o fiscal. Mas, na verdade, ninguém sabe qual é essa hora. É quando cruza 140 do PIB e o juro não tem essa métrica. Todo mundo sabe, cara, desse jeito não dá para continuar. Mas por quanto tempo dá para continuar? Talvez por muito tempo. Principalmente, assim, a saída deveria ser um pouco mais de inflação. Né? Aí mais inflação, mas você vai ter outras forças deflacionárias, então também, sei lá, você vai empurrando com a barriga essa história por muito tempo. Não me parece que esse dia do juízo final esteja na cara do gol, mas ninguém sabe quando é também. É uma bomba relógio isso aí? Não, acho que mas dá tempo de desarmar também. Não é que ela não necessariamente ela vai explodir. Dá para desarmar. Uma hora a gente vai ter que debater essa história, né? O Brasil mesmo hoje, por pior que seja o fiscal, você tem debate, você não deixa explodir mais. Assim, o negócio é sofrido, né? Mesmo num governo de esquerda, você vê que tem um negócio, tem uma regra, né? A gente queria que fosse um negócio que não tivesse essa inclinação, fosse o teto, não fosse esse teto com inclinação que vai aumentando 2,5% ao ano, e a gente queria que o ajuste fosse no gasto e não na receita. Mas tudo bem, pelo menos o cara tá lá e tá falando assim, putz, explodir não vai. Aí você cai na mesma questão, fala assim, mexemos no teto de gasto, vamos mexer nesse arcabouço fiscal. Não vamos ajustar essa coisa com esse arcabouço fiscal. Mas o arcabouço fiscal vai cair. Se trocar o presidente em 2026, provavelmente vai ser outro regime fiscal brasileiro. Então essas coisas são dinâmicas também. Agora, quando? Eu não sei. Eu me preocupo, né? Alguma hora isso aqui vai acontecer, assim. Porque esse debate, assim, olhando daqui, claro que eu não estou nos Estados Unidos, mas parece que é bem pouco, né? É bem pequeno nos Estados Unidos, essa questão de ter que diminuir. Quando ele começou a ser falado, né, com mais intensidade, você pegar o Druckenmiller Miller falou e escreveu uma carta inteira sobre isso, né? Acho que em abril do ano passado, chamando a atenção para esse problema. O Ray Dalio tem falado desse problema, o Larry Summers fala desse problema, mas dentro da política não tem se falado, né? Porque não é, de um lado você tem o democrata muito pressionado pela desigualdade social e fazendo disso um super tema, com toda essa história woke rolando, que eu acho perigosíssima, mas isso está acontecendo, toda essa questão identitária, e aí o democrata tem que atender isso, e tem que fazer mais gasto, então você não arruma, e por outro lado o republicano não quer cortar imposto, porque aqui é o mercado, não sei o quê. Então um gasta mais e o outro tem menos receita. Esse é o debate hoje, né? Porque as questões... Como a economia está bem também, você não tem... A pauta econômica nos Estados Unidos hoje é um pouco de um Lula contra Bolsonaro ali, sabe? A discussão era outra, né? A discussão era o golpista genocida contra o outro que foi ex-presidiário. Era isso que se debatia. Ninguém estava falando se o modelo liberal era melhor ou se o modelo social-democrata era melhor, se era mais corte de imposto ou se era mais... se era aumento de imposto ou se era corte de gasto público. A pauta econômica, ela saiu um pouquinho da discussão, né? Então, talvez por isso que a gente não tenha visto um pouco o debate, porque o debate está meio nessa, né? É de outra natureza, né? Aquele desempregado, classe média, ou aquele subemprego do meio americano que não se vê representado pelos democratas e por essa pauta woke super trumpista, e do outro lado você vê o New York Times ali e a Califórnia anti-Trump pra caramba. Mas não é por conta da economia. A discussão não é essa que se coloca. A discussão ela está na pauta dos costumes e dos valores, parece. Pelo menos circunstancialmente. Então talvez por isso que não esteja debatendo. Também porque não é um tema. A economia está indo bem. A inflação está caindo. Vamos debater o déficit? Que papo hermético, né? Papo de academia. Talvez quando o juro começar a subir, gera desemprego, aí vamos discutir. Né? Mas agora a economia americana mostrou para onde você vai. Hiring. Então... Isso favorece o Biden, né? De certa forma. Deveria, né? Deveria. Mas o cheiro é que vai... A maior probabilidade é o Trump, né? Uhum. Esse, aliás, é um dos grandes
é um dos grandes temas, né? Assim, por que a melhora da economia americana não está sendo traduzida em preferência popular em prol do Biden? Como que o Biden é tão impopular com a economia que vai tão bem? Fraqueza física dele? Explica um pouco Não disso. sei. Não, pode ser. Essa é uma. Mas se fosse isso, teria um outro líder democrata, né? Que também não tem. Sim. Porque eu acho... O que também tem uma outra. Assim, o Brasil também tem o seu soft landing. E como que você não conseguiu esvaziar essa polarização? Por que as pessoas estão com tanta raiva ainda? Você vê que ainda é manifestação na rua e contra o PT. E não sei, por que o Haddad Nomics não está chegando... O sentimento de melhora econômica ele existe. Mas isso não está sendo traduzido na sociedade, na diminuição da polarização, vai. Uhum. Eu acho que porque tem outras coisas que estão pesando mais. É um zeitgeist meio global, parece, em que os costumes, as preferências, o identitário, os pensamentos tribais, eles passaram a importar mais. De um lado é o conservadorismo, o reacionário em alguns momentos, e a pauta religiosa, os costumes tradicionais, e de outro e as questões de gênero, de raça, e parece importar mais também. Então, não sei. Acho que essa seria o meu chute aqui, mas não tem uma resposta fechada para isso. Felipe, dá tudo isso. Quais talvez sejam os principais riscos que você vê no mercado e talvez principais gatilhos para um cenário de maior apetite ao risco? Cara, eu vou começar pelos riscos, né? O negócio está muito na pauta. Eu acho que o Brasil não está gerando nenhum idiosincrático hoje. Ano passado ficou muito claro que conforme for o mundo, o Brasil vai com mais intensidade. Então, o juro sobe nos Estados Unidos em agosto e setembro, um terror aqui. O juro cai final de outubro, novembro, dezembro, uma maravilha aqui. Então, o Brasil, sem fazer nada extraordinário, o Brasil vai andar com o mundo. Mas, e qual é o risco do extraordinário no Brasil? Infelizmente, os extraordinários positivos me parecem pouco prováveis. Talvez a gente tenha alguma surpresinha com o PIB, alguma surpresa com o fiscal, e a inflação permita que a Selic seja 8,5 e não 9, igual ao mercado. Mas o espaço para surpresa positiva é baixo. O que pode dar ruim? Pode dar ruim, você fica nessa brincadeira de estica e puxa com os países ricos nessa diplomacia, você não sabe a hora que essa corda estoura também. Então não é legal. Certas analogias você não faz. Não tem brincadeirinha com isso, não tem paralelo com isso. Mas foi um ruído e tal, mas aí vai um ruído, depois vai outro, e aí uma guerra, né? Você sabe como você entra, você não sabe como é que você sai. Então, eu acho que tem um risco de essa tentativa de ser um líder do Sul global, ela precisa ser feita de uma outra perspectiva, agregadora, e não beligerante ou belicosa. E o Brasil daí ficaria alijado do fluxo internacional. Porque o Bolsonaro fez isso. A visão antes era que, certo ou errado, não importa, mas a visão era que o Bolsonaro queimava a Amazônia. E isso, principalmente para os fundos europeus, importa. Então ninguém levantava a mão na Blackstone, no comitê de investimento da Blackstone, e puxava a ideia, quero investir no Brasil. No Brasil? Aquele cara que está queimando a floresta? Num mundo que é ISG? Não dá. Assim, é claro que tinha exagero nisso aqui, era uma bobagem, mas assim, era assim como era visto. O Lula era bem visto na comunidade financeira internacional. Ele era querido. O Rogério Xavier falava isso, cara, não me xinguem, não kill the message, mas eu moro aqui em Londres e eu vejo, as pessoas gostam do Lula, estão louquinhos para investir no Brasil. E a visão é que o Lula preserva a Amazônia, que o Lula é do bem, que o Lula... Então, cara, a gente capturou um pouco, o Brasil voltou a ser um expoente e tem todas as acionões para isso, né? Geograficamente está longe da guerra, sim, tem commodity, tem energia, tem toda a posição verde que poderia nos dar um protagonismo. A COP vai ser aqui, né? A COP 30 é aqui, o Helder tem feito um trabalho espetacular em Belém. Então, temos aqui todas as condições de exercer o maior protagonismo. Mas se você explodir as pontes na diplomacia, você começa jogando pedra na ponte. Daqui a pouco você explode a ponte e aí não tem volta. Então, acho que isso aqui é um risco. Tem um risco também, eu acho que o ministro Haddad tem feito um trabalho espetacular, mas a gente não sabe exatamente o que o Stuberger falou, né? Enquanto o Lula for chefe de Estado e o Haddad for chefe de governo, nós estamos bem. Tá, mas esse enquanto dura quanto? Né? Pelo menos eu não tenho a capacidade de ler o quanto
esse morde-a-sopra do Lula com o Haddad até onde vai. E eu não sei se isso é uma pauta de governo ou se é uma pauta de um ministro. Né? Porque o Congresso tem sido importante para ser conservador e evitar e reformista no geral. Mas o Congresso gosta de dinheiro também. Então tem eleição municipal aí na cara do gol. Será que a gente não rompe esse fiscal em algum momento? Quando que... Né, se dorme meio de calçadinhos, não dá para ter muita confiança. Aqui é uma outra... é um outro medo de você resgatar aquele começo barulhento, esquisito que foi esse governo. O que seria um enfraquecimento do ministro Haddad, vai. Certo. E um outro risco doméstico é você troca de presidente do Banco Central no final do ano. Pode não dar nada, mas quem vai ser? Primeiro, o mercado comprou que vai ser o Galípolo, não há garantia nenhuma que vai ser. Pode ser um outro ortodoxo. E aí tá lindo, matou o risco. Se for o Galípolo, e aí? Ele tem sido muito adequado desde que ele entrou naquela cadeira. A cadeira pesa, né? E o Banco Central, ele é uma instituição super... até burocratizada, mas aqui burocratizada no bom sentido. Ele tem os seus ritos, as suas liturgias. Não dá para você chegar lá e sair tem os modelos. Não dá para você chegar lá e... o modelo está te cuspindo o juro de 10 e você coloca o juro a 3. Talvez você fale, não, dá para ir por 9,5. Mas aí também se vai ser uma discussão de tolerar um pouco mais de inflação em troca de um juro mais baixo para dar mais crescimento de produto, o mercado acho que até entenderia. O Banco Central tem suas preferências. Uhum. Você pondera, regra de Taylor, você pondera desvio do produto e pondera desvio da inflação. Pô, você pesa uma coisa a mais, outro pesa mais outra, e tá tudo bem. O que não pode é você jogar tudo fora. E acho difícil que se jogue tudo fora. Mas você poderia ter, e eu estou tentando resgatar aqui, mas eu acho que seria o nosso, desde o sistema de metas, seria o nosso primeiro banqueiro central heterodoxo, presidente do Banco Central. Eu não consigo lembrar de outro, que pode estar traído, mas se houve algum, foi poucos. Mesmo o Tombini, que foi subserviente a Dilma, ele era um mais ortodoxo originalmente. E o mercado gostou quando ele foi nomeado. Depois que a Dilma foi com uma volúpia ali que não tinha o que fazer. Então, eu acho que esse é um risco. Lá fora, acho que a China é um risco, porque o negócio está desacelerando, ninguém sabe exatamente em qual velocidade, você não tem informação, não tem... esse mercado imobiliário que você sabe que está ruim, mas e aí, vai explodir, não vai explodir? Como que se gerencia? Vai arrastar o setor bancário para dentro de uma crise ou não? E se arrastar, como é que fica? O esgotamento do modelo, que o atual modelo exporta deflação para o mundo. A gente estava falando da Shein, estava falando da Gerdau. Isso é deflação, tem uma notícia boa, né, do ponto de vista macro. É ruim para Gerdau e é ruim para Renner. Mas do ponto de vista macro é bom. Né? Mas talvez o cara esgote isso aqui e volte a pare de gerar deflação para o mundo. E China tem um outro risco também, que é o risco da geopolítica. Né? Taiwan. Não acho que vai ser, mas se for, é aquele negócio assim, é tão grande que a baixa probabilidade assusta. Né? Você estar discutindo uma eventual invasão de Taiwan é um negócio que, assim... Assustador. Porque aí é o negócio de verdade. Aí a Ucrânia com a Rússia é um ensaio, né? Uma antessala, porque seria a grande questão. O Oriente Médio é um risco também, nesse sentido de também você fica brincando com o fogo ali. A região não é fácil, né? De repente você pega um iraniano num dia mais mal-humorado ali, aí tem uma arma nuclear, e aí como é que fica? E aí, aí trouxe o Irã pra guerra, aí trouxe a Rússia pra guerra, aí o petróleo cagou e ruim. Aí é mais inflação, aí não corta o juro, aí sobe o juro. Ruim. Nos Estados Unidos você tem um risco, embora eu acho que a eleição no final é boa pro mercado, mas vai ter sangue, suor e lágrimas no meio do caminho, porque a gente sabe das retóricas e é um risco de descambar, você também não sabe, de repente descamba um negócio esquisito. Uhum. E o maior risco é o juro não cair. E tem esse risco também, que eu acho que é o negócio de inteligência artificial ficar tão bom que ele mata o resto. Sabe? Pra que eu vou comprar? Pô, adorei a sua tese aí de Localiza. Cara, mas eu vou comprar a NVIDIA, que está crescendo 300%. Muito legal. O Localiza é um show de empresa. A melhor empresa de rent-a-car do mundo. Ótimo, pô, adorei. Obrigado. Vou comprar Microsoft, né? Então, tem esse risco desse negócio ficar tão grande, tão poderoso, que ele
tem um winner takes all do ponto de vista do fluxo global de capitais. Esses são alguns riscos que eu vejo, assim, sabe, pro ano. Mas eu acho que é um ano bom ainda. Eu acho que é um ano bom. E do gatilhos positivos? Eu acho que é a queda do juro. Queda de juro, né? Eu acho que essa é a... O juro é o grande tema do ano, né? É o grande tema. É o grande tema. E ele é o grande tema. Foi assim desde 2021 e vai ser assim agora também. E aí uma hora... O que eu acho que assim, virou... A maior probabilidade é que corte. Com grande chance mesmo, assim, que corte esse ano. Então eu acho que é um ano bom. O que a gente está discutindo é a intensidade do bom. Se vai ser um ano ótimo, se vai ser um ano muito bom, se vai ser bom ou se vai ser regular. A não ser que venha um Black Swan. O problema é que os Black Swan vêm. Esse é um grande C, né? Provavelmente o grande risco vai ser alguma coisa que a gente não falou. Né? O que está mapeado, as cascas de banana que você viu, você desvia, né? Certo. As que você não viu é que são as difíceis. Maravilha. Bom, acho que é isso, Felipe. Pô, muito obrigado pelo papo, foi mal barato. Tem mais um assunto que você queira comentar? Não, cara, acho que nós passamos por tudo. Fechou, então. Foi ótimo, obrigado. Acho que é isso. Agradeço mais uma vez, Felipe. Prazerzaço. Sempre portas abertas aqui pra você. Pô, só me chamar que eu venho. Não chama que eu venho. Aí quem te chama. Valeu, obrigado. Bom, acho que é isso. A gente fica por aqui, então. Voz do Mercado fica por aqui. A gente volta pra uma próxima. Até mais.